Olá, pessoal. É muito bom ter vocês aqui novamente. Eu vou falar um pouquinho hoje sobre aquele filme antigo, conhecido como O Feitiço do Tempo, The Groundhog Day, e correlacionar a história desse filme, a mensagem desse filme, com os ciclos dentro da astrologia. Uma breve reflexão aí para a gente questionar o que nós estamos fazendo com os ciclos que aparecem na nossa vida. Essa história, esse filme, é um filme que quase todo mundo já viu e é indicado para a gente sempre ver novamente, porque a gente sempre tira lições novas desse filme. É uma dupla de repórteres que vão cobrir o chamado Groundhog Day, o Dia da Marmota, que é se a marmota sai ou se a marmota não sai da sua toca, o tempo continua muito frio ou não continua. Então, uma tradição que eles têm lá nos Estados Unidos, porque essa época é uma época de inverno, dia 2 de fevereiro, uma época de inverno, então eles querem saber se aquele frio intenso vai continuar ou não. E esse rapaz repórter é escalado para fazer a cobertura desse dia, junto com uma colega dele. Muito bem. E aí ele se depara com um tema filosófico, né? Entra numa história romântica, aparentemente muito simples, simplória, entra um tema muito filosófico, porque os dias começam a se repetir para ele. E aí ele acorda todo dia às 6 horas da manhã, o despertador toca e ele começa a ver as coisas acontecerem da mesma forma que aconteceram no dia anterior. E aí acontece uma vez, ele começa a se preocupar, acontece 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 10 vezes, até um ponto que ele não aguenta mais e ele fica desesperado, tenta se matar, tenta entender o que estava acontecendo, ele não consegue sair disso mesmo assim. E o filme mostra que ele só consegue sair dessa rotina, do ciclo se repetir sempre da mesma forma, quando ele muda a atitude interior. Quando, por exemplo, ele começa a olhar para a colega dele de trabalho e começa a perceber que ele tem emoções, que ele tem afeto por aquela colega de trabalho que ele, do jeito antigo, não podia mostrar, não podia falar, porque era tipo proibido. Ele era duro, ele era austero, ele era uma pessoa ranzinza, meio cheio de si, e não podia mostrar fragilidades. Quando ele começa a admitir que ele estava gostando dela, quando ele começa a admitir compaixão pelo outro, quando ele começa a admitir fazer coisas pelo outro e ser mais suave, ser mais leve, aí o feitiço se quebra e ele começa a ter vida nova. Aquele ciclo repetitivo, angustiante, a gente poderia dizer kármico, para de acontecer, né? O filme é uma comédia, é uma história bacana, vale a pena todo mundo ver. Quem ainda não viu, quem já viu, vale a pena rever. Eu quero comparar um pouquinho isso com os ciclos da astrologia. Nós temos ciclos na astrologia de todos os tipos. Na verdade, a astrologia arquetípica trabalha com ciclos. Nós temos o ciclo da Lua, que é o mais rápido, 28 dias, que é mais ou menos o ciclo da mulher. A Lua sempre passa no mesmo lugar, né? Quando ela dá a volta e encontra o Sol um pouquinho na frente, no signo seguinte, aí ela faz o encontro com o Sol, e nesse encontro com o Sol começa um novo ciclo, que a gente chama de Lua Nova, e aí começa aquele ciclo onde a Lua dá a volta, e quando ela chega a dar a volta completa, o Sol já está no signo seguinte, e aí a nova lunação acontece no signo seguinte. Por exemplo, nós vamos ter uma lunação agora no final de setembro, Sol e Lua no começo do signo de Libra,
mais outros 2 planetas pessoais no signo de Libra, que é Vênus e Mercúrio, uma lunação muito libriana, de significado muito libriano, que fala da parceria, fala do casamento, fala da relação afetiva, fala do outro, né? Muito bem, nós vamos ter um novo ciclo acontecendo em termos de lunação, agora dia 28 de setembro. Mas a astrologia fala de inúmeros ciclos, de todos os tipos, né? Nós temos, por exemplo, agora dia 23, semana que vem, nós temos aí o equinócio de primavera aqui no hemisfério sul, que é quando o dia que estava aumentando, né, ele fica igual o tamanho da noite. A noite estava maior, o dia estava menor. O dia fica igual à noite em termos de duração, e aí o dia começa a ter mais tempo do que a noite. Ou seja, é uma mudança de ciclo, nós entramos numa outra estação, que para nós é primavera, para os que estão no hemisfério norte é outono. Muito bem, é um turning point, é uma mudança de ciclo também. Os outros planetas, todos eles têm seus ciclos. Todos eles têm seus ciclos. O ciclo mais longo é de Plutão, 240 e tantos anos. Netuno é próximo disso. E nós temos todos os ciclos intermediários aí, quando a gente fala de ciclo de Saturno, que é superkármico, que é 29 anos, e que cada quarto de ciclo tem 7 anos e pouquinho, e que é importante ver isso, e que isso combina com os setênios do Steiner, faz muito sentido, né? Com o tempo em que Urano fica num signo, é 7 anos e pouquinho, dependendo da zona do círculo que nós estamos trabalhando, né? Do zodíaco, é também um setênio. Enfim, a astrologia trabalha com ciclos. Muito bem. Qual é a comparação que eu quero fazer? O Sol, quando passa no mesmo lugar que estava o Sol quando a pessoa nasceu, o que acontece? Aniversário da pessoa. Não é? Nós fazemos aniversário quando o Sol dá uma volta e passa no mesmo ponto que ele estava quando a pessoa nasceu. A perguntinha é: o que você faz de novo nesse novo ciclo? Para todos eles. O que você vai fazer de novo nesse ciclo novo, por exemplo, da Lua, que chega agora no final de setembro, que a gente chama de lunação, que vai ser em Libra? O que vai ser diferente na sua vida? O que vai ser diferente na sua vida quando chegar Sol, ou seja, o seu próximo aniversário? O que vai ser diferente quando você fizer completar o próximo quarto de ciclo de Saturno? Ou meio ciclo? Ou o ciclo todo? Ou um ciclo de Marte, que dura 2 anos? Nós podemos fazer essa pergunta para todos os planetas. E para cada dupla, ou cada trio. Por exemplo, eu vou citar aqui, vocês estão vendo Saturno aqui, ficou direto ontem, né? Viva, aleluia. Ficou direto ontem, 18 de setembro de 2019. Ele está aqui, juntinho do Nó do Sul. Juntinho do Nó do Sul, uma distância aí de mais ou menos meio grau. É karma com karma. Nós estamos vivendo tempos kármicos, 2019. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que nesse grau aqui, praticamente 14 de Capricórnio, onde está Saturno, passou Plutão no ano de 2014. Em abril de 2014, Plutão esteve quase nesse grau. Aí ele parou, retrogradou, depois ele foi para frente a partir de setembro, e quando foi janeiro de 2015, ele esteve aqui nesse grau novamente. Então, de abril de 2014 a janeiro de 2015, Plutão passou aqui. Saturno nem estava em Capricórnio. Saturno estava no signo anterior. Saturno entrou em Capricórnio em 2017, dezembro de 2017.
Aí ele entra e vai fazer uma conjunção forte com Plutão no final deste ano, entrada do próximo. Por que eu estou falando isso? Porque Saturno hoje para de retrogradar e começa a ir para frente num ponto onde exatamente Plutão esteve entre abril de 2014 e janeiro de 2015. É um ciclo? Sim, é um ciclo. Não é um ciclo igual a uma volta inteira no zodíaco, mas é um ciclo. Por quê? Significativo, porque Saturno, que está aqui, vai se encontrar com Plutão, que está mais para o final de Capricórnio, agora, dezembro, janeiro, fevereiro, nessa virada de ano, começo de ano novo. Então, é um ponto muito importante. É um ciclo que se fecha. Então, a pergunta é: o que fizemos de abril de 2014 a janeiro de 2015, nessa época, o que foi que nós começamos, ou finalizamos, ou reestruturamos, ou investimos, o que quer que seja, qualquer que seja o assunto, e que agora estamos finalizando, ou estamos recomeçando, ou estamos retomando. Estamos retomando com uma nova energia, porque aí, se fizermos um paralelo com o feitiço do tempo, nós só vamos evoluir se nós fizermos isso de uma forma nova. Se nós olharmos para além do nosso muro, da nossa redoma. Todos nós temos uma redoma. Às vezes essa redoma fica muito forte, às vezes essa redoma fica mais sutil, mais suave, e a gente percebe e consegue transpassar, ultrapassar, ir além de. Esse é o trans. É a mesma coisa que, em termos de conhecimento, o transdisciplinar. Nós vamos além daqueles limites do conhecimento clássico. Aqui eu estou falando de ir além dos conhecimentos ou do nosso próprio ser, daquilo que nos foi dado, daquilo que nos foi permitido. O quanto que, no novo ciclo que começa hoje, amanhã, depois, final de setembro, nós estamos indo além dos nossos conhecimentos, além da nossa redoma. Quanto? Se nós não formos capazes de ir além desses limites que foram anteriormente estabelecidos, que nós nem percebemos, nós vamos ficar acordando todo dia às 6 horas da manhã e ver o dia se repetir exatamente igual. Esse é o feitiço do tempo. O feitiço do tempo trazido para a astrologia. Com esses questionamentos, a gente para e pede para cada um refletir qual ciclo que está vivenciando, qual o próximo ciclo que vai se fechar e o que cada um vai fazer no ciclo novo que vai chegar, que está chegando. Até mais, abraços a